A estratégia do dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Recentemente aconteceu uma coisa que não tinha acontecido há quase meio século. A China decidiu aumentar a idade de aposentadoria. Isso é bom porque pode conter o declínio da força de trabalho, mas é ruim porque aumenta o risco de ampliar a insatisfação popular entre milhões de trabalhadores que já lutam contra a desaceleração da economia. O que é compreensível, né? Quem não ficaria pé da vida se tivesse que trabalhar até 5 anos a mais, assim, do nada. Quer dizer, a não ser que você trabalhe em uma empresa tão dinâmica e incrível como a Bloomberg Linha, não é mesmo? Queria aproveitar e mandar um grande abraço para todos os meus líderes. Também vamos falar sobre uma pesquisa que aponta que as viagens de negócios voltaram aos planos das empresas e ainda sobre o Tinder. Não só sobre o Tinder, mas também sobre os outros apps de namoro, porque outra pesquisa diz que esses aplicativos podem aumentar a desigualdade nos Estados Unidos. Eu sou o Alan Blanco, seu apresentador até segunda ordem, pois eu ainda estou em período de teste aqui, o que é compreensível, porque também não ficaria tão à vontade entregando a responsabilidade de um produto desse para mim. E aqui você escuta as principais notícias do Brasil e do mundo. Eu estou gravando diretamente do Rio de Janeiro, pois nesse exato momento eu estou me preparando para ir para o Rock in Rio. Eu já separei aqui minha camiseta do Ratos de Porão e o meu tênis mais velho. Não vai ter show do Ratos de Porão, mas é a única camiseta de rock que eu tenho. Hoje é dia de rock, bebê. As viagens de negócios, depois de terem sido reduzidas a quase nada no auge da pandemia e em seguida enfrentarem uma lenta recuperação, parecem estar finalmente prestes a se recuperar de vez. E eu queria perguntar para você, o seu emprego atual te dá a oportunidade de viajar? Se sim, teve alguma experiência marcante para você? Por que você não conta aqui pra gente nos comentários do episódio? Eu, pessoalmente, lembro da minha primeira viagem de trabalho. Eu estava trabalhando na Magazine Luiza como roteirista de vídeos e me mandaram para Belém do Pará para cobrir a inauguração das lojas lá no estado. E foi muito legal, eu lembro de quase conhecer a Joelma, eu tomei o tacacá e comprei vários vidrinhos de simpatia lá. Foi uma experiência bem bacana. Cerca de 42% dos planejadores de viagens corporativas em uma pesquisa global disseram que pretendem aumentar os gastos com viagens de negócios nos próximos 12 meses. Isso à medida que o lucrativo segmento das companhias aéreas se recupera, com expectativas de que possa até mesmo superar os níveis pré-Covid. Em termos de número de viagens realizadas no próximo ano, apenas 10% dos mais de 560 participantes da pesquisa inaugural State of the Market, que foi realizada pelo Flight Century Travel Group, previram uma redução, e quase um terço disse que espera viajar até 20% a mais. O retorno dos viajantes corporativos aos céus está sendo refletido nos gastos com viagens de negócios, que a Global Business Travel Association espera que cresçam 11% neste ano para 1,48 trilhão de dólares. Inclusive, vocês sabiam que o conceito de classe executiva surgiu em 1978? Até então, as viagens aéreas eram divididas em primeira classe e classe econômica. Então, com o aumento das viagens de negócio, as companhias viram a oportunidade de oferecer uma nova classe, com mais espaço para as pernas, assentos melhores, comida mais bem preparadas e o que mais desce para deixar essas viagens mais confortáveis. A primeira companhia aérea a introduzir voos em classe executiva foi a British Caledonian, então conhecida como BCAL. Isso na rota Londres-Nova York. A iniciativa foi um grande sucesso e logo em seguida todas as outras companhias também queriam ter classe executiva em seus voos. E por que tantos esforços para agradar esse segmento de viajantes a negócios? Porque ele representa uma grande parte dos lucros das companhias aéreas e dos hotéis, com suas tarifas cheias ou com descontos menores do que as de turismo. E sem contar que atualmente os viajantes a negócios também buscam conciliar a rotina de trabalho e lazer, como o jovem Alan, que depois de passar a manhã inteira gravando, foi para o mercado de ver o peso comprar 2 quilos de castanha do Pará. E esse tipo de coisa torna esse grupo demográfico ainda mais atraente para essas companhias. Embora a região da Ásia-Pacífico lidere a tendência, há alguns mercados, como a China, onde as viagens de negócios ainda não se recuperaram totalmente, em parte porque os voos internacionais para o país ainda não foram totalmente retomados. A Marriott International é uma das empresas que testemunha a recuperação em primeira mão, com um segmento de reuniões, conferências e exposições na Ásia apresentando um forte desempenho. Eu sou casado, de semana começou, eu já tô ligado, pode ficar tranquilo, irmão, eu sou casado. Em uma outra dimensão, eu teria liberdade para pedir para vocês comentarem histórias de dates ruins aqui pra gente abrir o assunto do Tinder.
Mas como eu não sei se posso fazer isso, eu vou direto ao ponto. Ou talvez eu conte do dia que eu encontrei uma moça no bar da Augusta e só fomos descobrir lá que tínhamos literalmente um interesse em comum na vida, que era a temporada de MasterChef que estava passando na época. A gente falou de MasterChef por uns 12 minutos, pagamos a conta e eu fui para casa. Depois disso eu perdi totalmente o interesse por aplicativos e por MasterChef. Além de ter o potencial de arruinar reality shows de cozinha, o namoro online pode ser parcialmente culpado pelo aumento da desigualdade de renda nos Estados Unidos nas últimas décadas, isso de acordo com um artigo científico. Desde o surgimento de aplicativos do gênero que permitem que as pessoas procurem um parceiro com base em critérios como educação, os norte-americanos têm se casado cada vez mais com alguém parecido com eles. Isso é responsável por cerca da metade do aumento da desigualdade de renda entre as famílias de 1980 e 2020. Isso afirmam os pesquisadores do Federal Reserve Banks de Dallas e St. Louis e Haverford College. Usando dados da pesquisa da comunidade americana do Census Bureau de 2008 a 2021, quando o namoro online rapidamente se tornou predominante, os economistas descobriram que as mulheres se tornaram um pouco mais seletivas ao escolher parceiros com base na idade, enquanto os homens se tornaram um pouco mais seletivos com base na educação. Mas quando os pesquisadores compararam isso com dados sobre casais de 1960 e 1980, eles descobriram que as pessoas no período recente cada vez mais procuravam parceiros com os mesmos níveis de salário e educação. Enquanto muitas pessoas se casavam com alguém da mesma etnia, as pessoas se tornaram cada vez menos seletivas em relação à raça ao longo do tempo. E com quem as pessoas se casam tem um grande impacto na renda familiar. A pesquisa mostra que os dois principais contribuintes para a desigualdade por meio da seleção de um futuro cônjuge são educação e habilidades. Eles são seguidos em uma extensão muito menor por renda e idade, enquanto a raça desempenha um papel relativamente sem importância, disse a coautora Paulina Restrepo Echavarria, que é consultora de política econômica do St. Louis Fed, em uma postagem de blog descrevendo o artigo. No geral, a predominância de aplicativos online para encontrar um futuro parceiro levou ao aumento de 3 pontos percentuais no índice de Gini, uma medida amplamente usada de desigualdade de renda, mostra a pesquisa. Abre aspas. Descobrimos que o aumento da desigualdade de renda ao longo do último meio século é explicado em grande parte pela classificação por características verticais, como renda e habilidade, e sua interação com a educação, fecha aspas. Isso escreveram os economistas em seu artigo. Os principais legisladores da China aprovaram um plano para atrasar a aposentadoria dos funcionários em até 5 anos. Isso informou a Xinhua News Agency nesta sexta-feira, 13, que inclusive é um dia bem propício para uma bomba dessas. Os homens vão se aposentar aos 63 anos em vez de 60, e as mulheres se aposentarão aos 55 em vez de 50, para os trabalhadores comuns, e aos 58 em vez de 55 para os que ocupam cargos de gerência. A mudança ocorrerá ao longo de 15 anos a partir de janeiro de 2025 e permitirá que mais pessoas trabalhem por mais tempo. Isso poderia aumentar a produtividade para enfrentar os desafios de uma população que está envelhecendo, embora corra o risco de aumentar o descontentamento público com o fato de a economia estar no pior ritmo de crescimento em 5 trimestres. A idade de aposentadoria da China está entre as mais baixas do mundo, apesar do aumento significativo da expectativa de vida ao longo das décadas. Uma base tributária maior e um acesso mais tardio aos benefícios vão aliviar a pressão sobre o governo para financiar as aposentadorias à medida que a população idosa se expande rapidamente. O objetivo do aumento é, abre aspas, adaptar-se à nova situação do desenvolvimento demográfico na China e desenvolver e utilizar plenamente os recursos humanos, fecha aspas, de acordo com a decisão do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo. A aprovação veio após um anúncio feito em julho pelo Partido Comunista de que a idade de aposentadoria aumentará de maneira voluntária e flexível. Esforços anteriores para aumentar os limites falharam diante da oposição pública. A decisão estatal deixou as pessoas irritadas com o fato de terem que trabalhar até uma idade mais avançada, bem como aqueles que temem uma maior concorrência no mercado. Um usuário no Weibo, que é uma plataforma de mídia social semelhante ao X ou ex-Twitter, reclamou dizendo, abre aspas, o governo me pede para quando eu tiver 60 anos para competir com os jovens por empregos, fecha aspas. Muitos também reclamaram da discriminação de empregadores contra os candidatos mais velhos a emprego, um problema que o governo há muito tempo promete resolver.
As autoridades reconheceram a possível pressão de curto prazo sobre o mercado de trabalho em uma entrevista coletiva de imprensa na sexta-feira. Lee Zong, vice-ministro do Ministério de Recursos Humanos e Previdência Social, disse que o ritmo gradual de mudança deve levar a um efeito silencioso sobre o emprego dos jovens. Com o aumento da expectativa de vida na China, adiar a aposentadoria tornou-se mais importante para compensar os desafios demográficos decorrentes da aplicação da política do filho único por décadas, que deixou uma geração de filhos únicos que sustenta uma grande população idosa. Atualmente, o chinês médio vive até os 78 anos, em comparação com os 66 anos de 4 décadas atrás. Espera-se que as pessoas com 65 anos ou mais representem 30% da população por volta de 2035, em comparação com 14,2% em 2021, de acordo com um relatório da emissora estatal CCTV na terça-feira. Até agora, os esforços das autoridades para incentivar os nascimentos pouco fizeram para reverter a mudança demográfica, e a taxa de natalidade vem caindo para um nível recorde no ano passado. Abre aspas. Quando eu nasci, disseram que havia muitos. Quando dei à luz, disseram que eram poucos. Quando eu quis trabalhar, disseram que eu era velha demais. E quando me aposentei, disseram que eu era muito jovem. Fecha aspas. Esse foi um outro desabafo de uma usuária chinesa no Weibo. E vamos ler aqui alguns comentários do episódio passado. Eu vi que vocês notaram que o áudio melhorou. Eu espero que ele continue melhor e que ele vá melhorando ao longo dos episódios. Muito obrigado pelo feedback de vocês. Vi aqui que, por exemplo, o Felipe Sério Rodrigues disse que melhorou sim o áudio. Realmente estava muito baixo antes. Muito obrigado pelo feedback. A Aline M. Batista diz: já te amamos muito, primo Alan. E o emoji de coração. Já queremos sua foto na capa do podcast. Eu perguntei, inclusive, na semana passada sobre a capa do podcast. Fiquei de receber uma resposta nos próximos dias. Mas essa ponte também tá bem bonitinha. Eu não sei se eu trocaria por uma foto minha. Clarice Viana diz: adorando o senso de humor do Alan. Achei que não ia superar a saída da Ana depois da Isa. Mas o charme quase chileno do Alan traz uma perspectiva leve e divertida, de um jeito diferente das outras apresentadoras para as notícias. Obrigada, Alan. Obrigado a você, Clarissa, por deixar o meu ego lá em cima. Eu vou pro Rock in Rio me achando uma celebridade agora. Muito obrigado. Pedro diz: Menzek, pelo amor, o áudio tá bom. Emoji de joinha. Marcos Alessandro diz: gostaria de informar que existe um lugar chamado Supermercado. Lá é um lugar incrível, até pilhas eles vendem, acredita? Então não passe perrengue, chama um Uber e vai até o supermercado mais próximo. Lá seus problemas serão resolvidos, os relacionados ao controle remoto e ao inalador. Parabéns pela apresentação. Marcos está se referindo ao fato de eu só ter pilha no controle da TV, porque eu disse que eu não tinha pilha para usar o inalador na semana passada. Marcos, até que me passou pela cabeça no mercado, mas tinha sempre ali aquele controle remoto, então um dia eu talvez vá. Cauê Hotmail diz: fala perto do microfone entre o 10 e 12. Eu acho que ele está se referindo a algum momento do episódio passado que eu falei um pouco mais longe do microfone. Hilarie diz: mal te conhecemos e já te consideramos pacas. Você e suas notícias com memes me lembra o nosso falecido X-Twitter. O que é engraçado, porque eu nunca tive Twitter na minha vida, não tenho, até porque o Twitter não existe, mas eu nunca tive uma conta no X ou no Twitter. Shello diz: Alan revolucionou o podcast, finalmente o áudio tá na altura ideal. Obrigado, Alan. É isso, servimos bem para servir até segunda ordem. Esse é o meu lema. CA ou K diz: o áudio tá ótimo. PS, como assim Wild Drift? Imaginei uma versão LOL para filmes Velozes e Furiosos. Eu errei o nome, é Wild Rift, eu acho, né? Desculpa, perdão pelo vacilo. Simões Sky diz: meu Deus, tô chorando de emoção, finalmente o som tá bom. É isso, eu gosto como o ser humano se contenta com coisas básicas. Muito bom. Ivana Maziero diz: ficou diferente mesmo a introdução, gostei. Somos todos inaladores, ninguém aguenta mais essas queimadas. Inclusive ontem eu tava vindo aqui pro Rio de Janeiro e no caminho pela Dutra eu vi pelo menos umas 6 queimadas acontecendo. Realmente a situação tá feia, então comprem pilhas pra usar com seus inaladores, porque não dá. Bom, fico por aqui, muito obrigado pela sua audiência, até o próximo episódio e um grande abraço a todos.